E aí, pessoal, tudo certo? Sejam super bem-vindos a mais um Conexão Cultura. Por aqui você fica por dentro, você já sabe, né? Das novidades mais quentes do mundo da música, do teatro, exposições e, claro, dos talentos incríveis de São José dos Campos e do Vale do Paraíba. É isso mesmo. Oi, galera. Que bom ter vocês com a gente mais uma vez, viu? Olha, falando em talentos, Ti, hoje nós vamos ter aqui no estúdio um talento que atravessou gerações por meio da literatura, viu? A nossa entrevista vai ser com a Cléo Monteiro Lobato, bisneta do pai da literatura infantil, Monteiro Lobato. A Cléo vai contar sobre o lançamento de uma nova série de livros inspirados no universo tão lindo, tão criativo, que foi feito por quem? Por Monteiro Lobato, né? E é claro que eu tô falando do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Isso mesmo. E falando em livros, não pode faltar aquele, né, para adicionar na sua lista de favoritos. No quadro Tem na Biblioteca, mais uma dica. E no universo do cinema, Passárgada é a dica de filme no nosso quadro Sessão Pipoca, um longa estrelado e dirigido pela atriz Dira Paz. Olha, tá demais o programa, né, Ti? Tá demais, então você fica aqui porque a Conexão Cultura tá só começando. Começou mais um Conexão Cultura e que bom, viu, ter a sua companhia em mais uma edição com a gente, né, Ti? É bom demais, sempre bom contar com a participação de todo mundo que nos assiste em TV aberta pelo canal 12.3 e também na internet e nas redes sociais pelo @TV Câmara SJC. E ó, hoje o programa tá pra lá de especial. A nossa convidada carrega um legado lindo de obras de uns autores mais importantes da história da nossa região e do Brasil. É verdade mesmo, Fê. Ela não apenas é bisneta do escritor, que é considerado o pai da literatura infantil, como ainda trabalha a obra dele até hoje, mais de 100 anos depois do lançamento. Olha que coisa. Nossa, muito tempo. E ó, e falando em lançamento, ela tá lançando uma série de livros adaptados que contam histórias de personagens que todo mundo conhece. Emília, Pedrinho, Narizinho. Visconde de Sabugosa, por favor, não se esqueça desse, é muito importante. Sim, por favor, nunca, nunca, nunca. Por isso, então, vamos chamá-la aqui. Seja muito bem-vinda, a escritora Cléo Monteiro Lobato. E aí, Cléo? Ai, obrigada pelo convite. Tô toda nervosa de estar aqui. É minha primeira vez em televisão. Ah, sério? Num estúdio assim? Num estúdio assim, é a primeira vez. Caramba, então a gente tá tendo essa honra, excelente. Pois é, Que não demais. imaginei que eu fosse ficar tão nervosa. Não fica nervosa, não fica A gente é que devia estar nervoso, porque não é todo dia, né, minha gente, que a gente Não é. recebe alguém que tem aí esse legado tão importante pra levar adiante. E você, a gente falou, é bisneta do Monteiro Lobato, mas me conta aí a árvore genealógica. Sua mãe, sua avó, é isso que são parentes Então, diretas? Monteiro Lobato casou com minha bisavó, Maria da Pureza Natividade, os dois de Taubaté. Tiveram primeiro vovó Marta, Sim. a filha mais velha. Depois tiveram Edgar, Guilherme e Ruth. Então minha avó Marta casou com o J. Campos, ilustrador e artista. Uhum. Jura, meu avô, minha avó Marta tiveram uma mãe. A Sim. gente é bem econômico, é uma mulher tem Um filho só. tem uma. É. Mamãe Joyce Lobato Campos casou Sim. com meu pai, Jorge Kornblum, tiveram eu. Então, assim, é Marta, Joyce e Cléo. E chegou em você. Exatamente. E vovó, que fazia ela era a pessoa que falava sobre Monteiro Lobato, dava as entrevistas para televisão, para Sim. jornal, todo o tempo. Sim. Até que ela ficou velhinha, com os 80 anos, não quis mais, daí mamãe passou a falar, até também ficar com seus 85, mas até Sim. 85 estava lá no programa do Jô Soares. Que legal. Do Miau, Mion? Mion? Não. Bial. Bial. Pedro Bial. Pedro Bial. E agora chegou a sua vez, agora né, chegou a minha Cléo? vez. Mas, ó, Exato. chegou a sua vez não apenas de falar sobre a história de Monteiro Lobato, como de levar essa obra adiante. A gente sabe que eu sou suspeito pra falar, né? Sim. Porque eu já vivo o universo de Monteiro Lobato há muitos anos, trabalhei no sítio de Taubaté, atualmente faço parte do elenco da série também no SBT. Então, assim, é uma obra que ganha meu coração há muito tempo, mas você tá levando ela adiante com os livros. Inclusive, temos aqui algumas edições ao seu lado. Quero que você fale um pouquinho do seu lançamento. Então, como Monteiro Lobato é o pai da literatura infantil brasileira, e a gente, como sociedade, mudou, e os livros de Monteiro Lobato continuam sendo ensinados nas escolas, e pelo efeito da televisão,
está sendo ensinado continuamente para crianças cada vez mais jovens. Sim, é verdade. Eu resolvi adaptar o livro Reinações de Narizinho, que é um livro desse tamanho, Grandão. que Lobato escreveu, na realidade, durante 10 anos. Ele foi lançando em livros individuais, de 1920 até 31. Uhum. 31 ele juntou todas aquelas histórias naquela livrão e publicou Reinações de Narizinho. E eu tô fazendo a mesma coisa ao inverso, né? Então eu lancei em 2020 a primeira história, que é a história do Reino das Águas Claras. A Emília desce com a Narizinho, toma pílula falante, basta a falar sem parar. Sim. Essa é a primeira história, Narizinho Arrebitado. Daí eu tô lançando todas as histórias. São 9 E livros ao total, né? Vão ser 9 livros ao total, né? E tô no 8º já. Esse é o mais recente, A Pena de o mais Papagaio. recente, que é um amigo invisível que o Pedrinho faz, esse amigo invisível, que leva toda a turma para o mundo das fábulas. Isso é sensacional. Que demais. É né, incrível Fê? como o Lobato Muito. Cléo. traz Aham. as fábulas para o universo brasileiro. É verdade, faz isso muito bem. Cléo, como é que foi esse processo criativo para você a fazer essa adaptação dos livros para esses livros, né? Como que foi tudo, assim? Então, a importância, eu resolvi fazer porque eu achei que era importante trazer para o universo das crianças do século XXI. Uhum. Lobato escreveu em 1920. O nosso vernáculo, o jeito de conversar era outro. Exato. Tinha mesóclise, próclise, ênclise, que o povo nem sabe o que é, darleia, centamologia, era uma complicação. Palavras complicadas. Crianças de 10 anos, que era para quem ele escrevia, sabiam grego e latim. Uhum. Então, Exato. era um outro universo infantil. Então, primeiro eu atualizei a gramática, daí atualizei o jeito de falar entre os personagens para o jeito de hoje, Sim. né? E depois, a coisa mais importante que eu fiz, que eu tenho maior orgulho, eu atualizei a personagem Nastácia. Exato. Isso é muito importante, porque a gente sabe que é uma discussão há tempos, né? Até alvo de crítica a isso, de dizer que era uma visão preconceituosa. Acho que muita gente se esquece, inclusive, o contexto histórico e social no qual Monteiro Lobato vivia quando escreveu essa obra. Hoje, a gente vive, ainda bem, né, minha gente, uma realidade completamente diferente. Então, atualizar essa personagem é uma virada de chave incrível. Pois é, e eu acho fundamental e necessário. Já que eu tenho um nome, já que eu tenho a voz, eu tenho a obrigação de ajudar nessa discussão. É o meu ponto de vista. E o que você fez com a Tia Anastácia na sua adaptação? Então, primeiro, Lobato fez uma Tia Anastácia no contexto da época dele. Pós-final da escravidão, então ela era ex-escrava e não sabia ler, era analfabeta, né? E morava lá no sítio com a Dona Benta, cozinhava lá. A televisão passou a Tia Anastácia para uma empregada, que era a realidade da década de 70, 80, 90, mas o mundo foi para frente. Então agora a minha Tia Anastácia é simplesmente o que ela sempre foi, amiga de Dona Benta. Sensacional. Só que agora ela é amiga de infância, né? Orgulhosa de ser quem ela é, da sua descendência africana, tem umas roupas diferentes, gerencia o sítio junto. Porque Lobato, a obra dele, Reinações de Narizinho, foi o primeiro autor que coloca 4 personagens femininas como personagens principais. Que ótimo. E aí a Tia Anastácia tá ali para afirmar mais uma personagem feminina. Eu incluo ela mais também nas histórias. Que ótimo. Porque as crianças são que tem, são os personagens principais, que vão, que vêm, tarará. E a Dona Benta e a Tia Anastácia ficam mais para trás e a Tia Anastácia mais para trás ainda. Então eu botei ela em pé de igualdade. Excelente. Amigas. Inclusive é uma honra pra gente falar também agora a respeito da nova adaptação que eu tenho que defender, porque eu faço parte do elenco do SBT, onde a Tia Anastácia também é retratada exatamente desse jeito, inspirado na Tia Anastácia que ela atualizou maravilhosamente bem. Então, uma amiga da Dona Benta, gerenciando o sítio junto, e é lindo de ver. E eu sou sua amiga. É uma honra estar do lado desse amigo querido. Pessoal, o papo tá ótimo, tá muito bom, mas a gente precisa fazer o intervalo rapidinho, viu? Sim, ó, é rapidinho mesmo, é só o tempo da gente aqui, ó, tomar uma água, a Cléo também, voltar ainda nesse clima de literatura com uma dica de livro, sim, no quadro Tem na Biblioteca. Já, já.
Conexão Cultura tá de volta e agora é hora daquele quadro que já virou tradição por aqui, né? É isso mesmo, o Tem na Biblioteca. E ó, suspense. Qual será o livro que você vai encontrar nas bibliotecas de São José desta vez? Vamos descobrir. Quando certa manhã Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. Esse trecho é do livro A Metamorfose, de Franz Kafka, e esse livro tem na biblioteca. De volta à biblioteca Helena Molina, porque tá na hora de falar de clássico da literatura. E não tem como falar de clássico sem falar de Franz Kafka. Я уже встаю. Что со мной? Kafka nasceu no século XIX, em Praga, capital da atual República Tcheca. Teve uma infância solitária e o sonho de ser escritor reprimido, formando-se em direito. Faleceu aos 40 anos, não resistindo à tuberculose, e boa parte de seus manuscritos foram publicados apenas após sua morte. O escritor, infelizmente, teve pouquíssimo reconhecimento em vida. Problemas de saúde, burocracias do mundo moderno, trabalho alienante e a tristeza de não seguir carreira como escritor resultaram numa narrativa cheia de angústia existencial, algo que identificamos com muita clareza em A Metamorfose. Neste livro conhecemos o Gregor, um homem que se transforma num inseto gigante da noite para o dia sem qualquer explicação. A partir daí, vamos acompanhando o inseto humano que, ao invés de se perturbar com a própria condição ou tentar entender o motivo de se transformar num inseto, irá se preocupar com o que vai acontecer caso falte ao trabalho ou em como sustentará a família, esquecendo de si mesmo. Um texto que reflete de forma até satírica sobre a insignificância da vida e a fragilidade das relações humanas. A Metamorfose também é um ótimo exemplo da literatura do absurdo, apresentando características como irracionalismo e deformação da realidade. Os textos de Kafka são cheios de complexidade emocional, questões existenciais e busca por significado. Então, se você gosta de leituras reflexivas e um tanto melancólicas, esse livro está aqui apenas esperando por você. E vamos voltar a conversar aqui no estúdio com a escritora Cléo Monteiro Lobato. Cléo, me fala um pouquinho agora sobre o seu projeto, né? Trazer todos esses livros, né, para as escolas. Você tem esse projeto resgatando, né? Deixando que essa cultura fique viva, né? Dentro dessas escolas, né? Para as crianças. Esse ambiente, né, pedagógico, né? Exatamente. Exatamente. Então, como Monteiro Lobato, desde 1921, é ensinado nas escolas do Brasil. E o fundamental de Lobato nas histórias é que ele estimula o pensamento criativo e pensamento crítico. E, ao manter o legado de Monteiro Lobato vivo, que é o que a minha missão é, né? Meu trabalho é sobre isso, um dos jeitos importantes que eu tenho, além de adaptar o livro Reinações de Narizinho, é um projeto chamado Lobato nas Escolas, que eu faço palestras virtuais, essa é a mágica, gratuitas, pelo Brasil inteiro. Então é só se inscrever, tem um link na bio do Instagram. Até online você já faz também, né? Pois é. De repente a escola não consegue te levar presencialmente, você consegue fazer pela internet também. Por isso que são virtuais, exatamente. Ótimo. É a mágica do negócio. E aconteceu por causa da pandemia, que o conceito de poder ser virtual deu um clique na cabeça da gente, né? Porque só podia ser virtual. Sim. Sim. Então, resolveu e eu faço palestras do Oiapoque ao Chuí, de norte a sul do Brasil. Quebrando e é muito os legal. acessos, né? Muito legal. E é um jeito de trazer, Lobato,
Quem foi o Homem Lobato? O que mais Lobato fez? Lobato e o petróleo, Lobato e a democracia brasileira, Lobato e a liberdade de expressão. A biografia de Lobato, que ele é muito maior do que a literatura infantil. Isso, é verdade. Não fica só no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Inclusive, acho que é natural de qualquer escola do Brasil estudar Monteiro Lobato, mas aqui na região ainda mais, né? Você estudou na sua escola? Opa, com certeza. Não tem muito. como, não né? Não tem como. Pensa, gente, a gente tá aqui em São José dos Campos, que é praticamente vizinha de Taubaté. Monteiro Lobato, nascido em Taubaté, é um dos nossos ouros aqui da região, né? Mas, ô Cléo, justamente por essa sua proximidade parentesco, né, com Monteiro Lobato, sempre teve aquela cobrança de, essa menina é bisneta do Monteiro Lobato, ela tem que saber ler, tem que saber escrever. Sempre. Mas já começou com 3 anos, né? Começou Antes cedo. dos 3, não é Pois é, já possível, né? comecei a ler e escrever super cedo. Eu sempre amei ler. Realmente, tem bilhetinho meu com 3 anos de idade já, mas sempre teve a cobrança. É. Minha mãe também reclamava disso, dessa cobrança de ter que ser a melhor em gramática e literatura e saber. Ainda bem que eu gostava de declinar verbos. Ela te exigia isso, é isso? Não, é sempre na escola. Ela É não sempre gostava na que você escola. fosse cobrada. Não, minha mãe não tinha nada a ver com isso. Ela queria que eu fosse cobrada e ela que eu queria. fosse melhor, mas Ah. ela também foi cobrada, só que ela não era boa em português. Ah. Eu tinha a vantagem de ter uma memória fotográfica Excelente. e saber o Olha. pretérito do perfeito, tudo. E ter uma Memorizava. professora de literatura chamada Dona Thalita, nossa, que me atormentava a minha vida. Todo ano eu tinha que fazer, tinha que falar sobre Monteiro Lobato. Uhum. Fazer, né, falar Monteiro Lobato, o que aconteceu, o que foi ele escreveu. Tará. E Sim, aí a você cobrança tinha- existia. Tinha que saber, né? Não Tinha tem que como. saber. Não tinha como. E, Cléo, sobre os livros, né, essa parte das ilustrações também, para chamar, né, essas crianças, né, a atenção, como foi esse processo também de adaptação, né? Você falou do português, mas Vale. também para as cores, né, trazer os desenhos. Exatamente. A Emília, né, muda de roupa também, né, as ilustrações. Então, esse é o processo de adaptação do primeiro livro foi difícil, porque eu estava com muito medo também de mexer numa obra icônica. É. Como é que eu adapto e mantenho a essência e mantenho o original? Como se faz isso? Eu acho que eu consegui. A parte visual e estética, eu realmente fiz do jeito que eu queria que fosse quando eu era criança. Porque os livros, quando eu era criança, tinham poucas ilustrações coloridas. No tempo da minha mãe, então, menos ainda. E eu li livro de 1959, né? Era tudo meio que era da minha mãe, então não tinha ilustração. E eu Sim. queria que tivesse. Então, quando eu resolvi fazer, era uma das coisas principais, era ter ilustração grande, colorida É. Lindo. e sabe, assim, de página inteira e várias. Segura uma aqui pro Ralph mostrar na nossa câmera aqui, ó. Ó. O Ralph dá um zoom aí. Aí nessa imagem a gente tá vendo a ilustração de qual história? Essa do livro 8, quando eles estão lá no País das Fábulas, Sim. né? E são presos pelo rei Simão XIV, que é uma alusão ao rei Luís XIV da França. Então é o rei Simão XIV. Monteiro Lobato é genial. Que responsabilidade, né? É Trazer genial. assuntos tão complexos também, né? Pra serem Pois é. debatidos com as E crianças. saber o que ele está se referenciando e manter essa essência da obra. O que Lobato estava querendo ensinar nesse momento para as É. crianças. Muito bom. É muito, muito legal. E a parte das cores, eu Uhum. queria que fosse assim colorido. Se vocês olharem a minha estética visual do meu Instagram, do site, é tudo colorido desse jeito. O mundo de hoje é assim, né? É verdade. Sim, com certeza. E chamar a atenção das crianças, né? Pois que é, acaba- uma das críticas, a única que a minha mãe teve aos meus livros é que era colorido demais, que parecia tridimensional. Eu falei, mãe, tá bom então. Mas acho que entra essa questão geracional também, né? Pois Porque é. a gente tem cada geração com uma cabeça, um pensamento, e é importante que a gente queira manter um legado de uma obra tão linda quanto Monteiro Lobato, especificamente a obra infantil, né? Do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Se a gente quer que isso permaneça vivo, e claro, todo mundo quer, tem que atualizar sempre. Com tem certeza. que dar aquela mexidinha assim, sem perder a essência, é lógico, porque senão deixa de ser Monteiro Lobato, isso não pode acontecer. É. Mas a Cléo tá fazendo isso maravilhosamente bem e levando essa literatura tão importante pro nosso país, para as crianças das novas gerações. Pessoal, ó, fazer uma pausa mais rapidinho aqui no nosso programa, mas ó, papo com a Cléo
Volta daqui a pouco e já vou fazer uma pergunta. Você já parou para pensar na importância que o Monteiro Lobato tem para nossa cultura? Já Pois parou? é, ó, ele foi um dos maiores nomes, né, da literatura infantil brasileira, como a gente está falando aqui no programa, e a contribuição dele é tão grande que tem até uma lei estadual em homenagem ao escritor, É viu? verdade. A Lei Estadual número 9.886 de 1967, que instituiu o Dia de Monteiro Lobato, celebrado, claro, todo 18 de abril, que é a data de nascimento do autor. Uma oportunidade de relembrar toda a obra dele e a importância, sobretudo, para a literatura infanto-juvenil. Isso, e a homenagem vai além das fronteiras do Brasil, viu? Em 2017 foi criado o Prêmio Monteiro Lobato de Literatura para a Infância e a Juventude por meio de um protocolo adicional ao Tratado de Amizade entre o Brasil e Portugal. É um prêmio que busca valorizar, então, autores e ilustradores dos países de língua portuguesa que se destacam na produção literária para crianças e para jovens. Isso, uma forma de celebrar a literatura, a infância e o legado de um autor que mudou o jeito de contar histórias no Brasil, né, Ti? Bom demais, mas agora tá na hora sim da gente fazer mais uma pausa rápida no Conexão Cultura. A gente volta depois do intervalo com mais. Até já! Conexão Cultura tá de volta pro nosso último bloco. Isso, e chegou a hora do quadro Sessão Pipoca, com uma dica pra lá de interessante pra você curtir. O filme da vez é Passárgada, uma obra brasileira que mistura poesia, reflexão e um olhar diferente sobre a juventude e o cotidiano. O enredo traz a história de uma bióloga que se envolve e se descobre como mulher num projeto de pesquisa na Mata Atlântica. Prepare então a pipoca, porque a dica de hoje vai te fazer pensar. Oi, minha gente, tudo certo? Estamos em junho e no dia 19 é considerado o Dia do Cinema Nacional, portanto, nada mais justo que a dica de hoje ser um filme brasileiro, né não? E o longa escolhido é Passárgada. Dá licença. Dona Irene? Cissa não teve condição de ir com a senhora hoje, me pediu para acompanhar. Você conhece as trilhas daqui? Conheço tudo que a senhora precisar. A Irene é uma ornitóloga solitária, uma mulher do mundo, como ela mesma gosta de dizer. E ela não tem contato próximo com os parentes e vive ali um conflito entre a ausência da filha e, ao mesmo tempo, ela não tem aquela tal vocação materna da qual as mulheres são tão cobradas, sabe? E trabalha, faz parte ali de uma rede internacional de tráfico de animais silvestres. This could be our great moment. We might gather, a selection collection of items, very, very exclusive. You know it's hard, don't you? It's very hard. Ao longo do filme, acompanhamos os conflitos desta personagem. A Irene vive um conflito existencial. Passárgada é levemente inspirado ali no poema Vou-me Embora de Passárgada, escrito por Manuel Bandeira. É um longa parado que em alguns momentos fica assim arrastado. Eu não me incomodei, me deixei ali levar pela história, pela subjetividade desta obra e pelos sons dos pássaros e da natureza. Mas é muito pessoal, né? São poucos os conflitos, eu achei. No entanto, gostei dos diálogos que esse longa ofereceu. E não são muitos também, viu? Não há muitas falas. It's our big chance. Your deadline is Saturday. Listen to me, Peter, please. Ô, dona Irene, Oh, a senhora tá sozinha aí nessa pesquisa? você tá vendo alguém mais aqui? Gira Paz tá ótima, inclusive foi a estreia dela na direção. O Humberto Carrão também tá excelente, ele é muito bom ator, né? Eu diria que vocês terão uma experiência sensorial, é uma imersão mesmo na Mata Atlântica. E eu me permiti ali desfrutar dessa história. E eu destaco a fotografia, que é muito, muito bonita. Quem é você? Você quer saber quem eu sou?
quem eu fui. Assistam, gente. E semana que vem eu tô de volta, então, com mais dicas pra vocês aqui no Sessão Pipoca. Até! Olha, Ti, eu adoro os trabalhos da Dira como atriz, agora como diretora, fiquei com mais vontade ainda de assistir, viu? É, maravilhosa, né? E quem a gente também tá admirando e tendo o privilégio de conversar aqui no estúdio é a escritora e bisneta do Monteiro Lobato, a Cleo Monteiro Lobato. Cleo, a gente tá quase no fim do programa, mas eu sei que você tem lançamento agora pro meio do ano, não é isso? Conta aí pra gente, o que vem por aí? Então, no meio do ano, eu vou finalizar a adaptação do livro Reinações de Narizinho. Vem o 9º livro. Tem o 9º livro. Que vai O sair último o é 9º. Pode Pirlim Pim Pim. É uma doideira Emblemático. história. Emblemática, uma história mais criativa impossível. E o legal é que, assim, eu tô atualizando os livros para a comunidade brasileira, no Brasil, que tem a maior parte dos meus seguidores, do meu público está no Brasil, mas também para a comunidade brasileira no exterior, para manter a nossa língua de herança. Muito legal. Né? Eu tenho um filho de 22 anos, Luca Lobato Hill, que fala português. Que lindo. Ótimo. Muito bom. E ler também, né? Sim, E e ler levar também. isso para as escolas, né, também, né, afirmar, né, esses livros, né, que cheguem nas escolas também, né, É um dos Cleo? meus projetos Seus para esse projetos. ano é conseguir entrar, fazer com que os meus livros sejam aceitos pelo PNLD, é Programa Nacional, PN de Literatura, que é a compra dos livros pelas escolas, Pra né? gente levar Pelo de governo, fato. pelas escolas e ser ensinado, porque Lobato é uma fonte de temas. É verdade. Cada historinha dessas. E as crianças não leem mais um livrão inteiro, Né? leem segmentos, por isso que também o livro é menor, perfeito para ser lido pelos pais, para as crianças já pequenininho, para aprender a ler, e depois pelas crianças e ser ensinado pelos professores. Então, é o meu projeto desse ano, é conseguir que meus livros sejam ensinados em escolas públicas e particulares. E acho Com que vai dar certeza. tudo certo, tem potencial pra isso, né? Porque a gente vê que, a gente sabe, né? Opa. Do legado de Monteiro Lobato, que é riquíssimo, e essa pessoa tão maravilhosa, alto astral, talentosa, Cleo, tem tudo pra ser um casamento perfeito aqui, esse projeto vingar definitivamente. Cleo, nosso tempo acabou, mas muito obrigado por ter vindo, por ter aceito o convite do Conexão Futura. Bom demais ter você. Prazer foi meu, muito obrigada a vocês dois. Obrigada, Cleo. Seja bem-vinda sempre, viu? E volte para trazer outros projetos, outros livros, tá? Por favor. Até a Tá próxima. bom? Até. Então, Esse programa de hoje foi muito especial, né? Ai, muito, muito. Tenho certeza que para você, principalmente, É Ti, verdade. pra gente foi muito, viu? Então, se você quer rever esse programa e saber dos próximos, é só acessar as nossas redes sociais no @TV Câmara SJC. É isso. Até semana que vem. Tchau. Tchau.